Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Receba um abraço de todos nós e aqui estamos na chácara, novamente iniciando uma semana com este tempo de adoração ao Senhor Jesus, de meditação na sua palavra, louvando e adorando esse nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. É por causa dele que nós estamos aqui e é em nome dele que nós queremos trazer uma palavra nesta manhã e eu quero convidar você a orarmos a ele neste momento. Senhor Jesus, tu és o caminho único que nos leva ao Pai. Tu és a verdade, a vida está no Senhor, tu és o autor da vida. E também és o resgatador da vida que se havia perdido no pecado e na morte. E estamos aqui nesta manhã para te adorar, para te servir e pedindo a ti, Senhor, que nos dê uma palavra ao coração, aquela palavra que transforma, que dá vida, que alimenta, que liberta, que salva, porque é palavra do Senhor, é palavra poderosa. Tu és o verbo vivo de Deus, a palavra de Deus. Tu és aquele que expressou a pessoa de Deus à humanidade. Que nesta manhã, Senhor, cada um tenha revelação de quem Tu és e creia no Senhor. Nós oramos no Teu poderoso nome, que está acima de todo nome. Amém. Amém. A nossa meditação nesta manhã será na carta aos Hebreus. Mas, antes de anunciar o tema da nossa meditação e também de lermos o texto no qual ele está embasado, eu gostaria de convidar você a fazermos uma rápida olhada no primeiro capítulo do livro de Levítico, no Velho Testamento. É o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro escrito por Moisés, um livro que trata de santidade ao Senhor. Um livro que nós começamos a ler hoje, como igreja, temos o costume, a rotina de lermos a Bíblia toda ao longo do ano, e nós vamos sempre intercalando os livros um com o outro, observando a sua história, o seu conteúdo. E como Hebreus é uma carta que explica muito o livro de Levítico, então ele está colocado nesse tempo para lermos juntos, paralelamente. Isto traz uma riqueza muito grande ao seu coração, se você quiser nos acompanhar nessa jornada pela palavra de Deus. O livro de Levítico tem esse nome porque ele trata das coisas dos filhos de Levi. Os filhos de Levi foram aqueles dentre o povo de Israel escolhidos para serem os sacerdotes, isto é, aqueles que iriam representar o povo diante de Deus. Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nós vemos o homem criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, caído no pecado. Toda aquela consequência desastrosa do pecado, abrangendo a todo ser humano, todo aquele que nasceu em pecado, com a inclinação para o pecado. Então, em Gênesis, vemos o homem caído. Em Êxodo, vemos Deus restaurando, libertando o homem. Em Levítico, vemos o homem sendo preparado para adorar a Deus, sendo ensinado para adorar a Deus. Então, Levítico é um livro que traz as normas, as regras que Deus estabeleceu para ser adorado naquele tempo do Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Então nós vemos aqui os holocaustos, e a palavra holocausto significa totalmente queimado.
aquele sacrifício que era oferecido na sua totalidade e a fumaça subia aos céus. E você encontra muitas vezes a palavra holocausto aqui, só no primeiro capítulo, se não me engano, 8 vezes a palavra holocausto, e é um capítulo curto. Você vai encontrar também a expressão sem defeito. No versículo 5, no versículo 10, você vai encontrar essa expressão, sem defeito. Tudo há uma razão. E você vai encontrar também a palavra sangue muitas vezes ao longo deste livro. Aqui no primeiro capítulo, ela está no versículo 5, no versículo 11, no versículo 15, está a palavra sangue. Os animais eram trazidos naquela jornada do povo de Israel pelo deserto rumo à terra prometida, Canaã. Os animais eram trazidos e os sacerdotes imolavam, matavam, sacrificavam aqueles animais, cujo sangue era derramado ali naquele altar de sacrifício e a fumaça, e eram queimados, e a fumaça daquele sacrifício subia a Deus. O sangue era totalmente derramado. Todos estes sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito, definitivo, completo, que alguém sem defeito faria por nós. E esse alguém é Jesus. O sangue aqui mencionado de animais, lá em Hebreus você vai ler que não podia purificar pecados, mas eles eram um símbolo. Então, indo lá para a carta aos Hebreus, nós vamos nos deparar com a realidade que sobrepuja o símbolo. Quem quer ficar com a amostra quando tem toda a quantidade? Quem quer ficar com o símbolo quando se tem a realidade? Quem quer ficar com a sombra quando se tem aquilo em que a sombra é projetada? Então, aquelas coisas foram dadas ao povo para ensiná-los, para dar-lhes uma amostra do que haveria de acontecer no tempo próprio. Então, o tema da nossa reflexão é a sublimidade de Jesus. E ele está embasado nos versículos 1 a 4 do primeiro capítulo de Hebreus. Eu vou ler. Gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou maior, mais excelente nome do que eles. Dos versículos 1 até o 4 do capítulo 1 de Hebreus. Aos Hebreus, esta carta foi dirigida. Quem eram os hebreus? Eram os cristãos do primeiro século da era cristã que aqueles naturalmente, logicamente, se converteram a Cristo, deixaram o judaísmo, aquela religião dos sacrifícios que eu falei há pouco, e começaram a seguir Jesus. Mas eles eram em número tão pequeno, eles eram tão perseguidos, tão pressionados, que alguns deles estavam se sentindo desanimados.
Eles estavam olhavam sempre para aquele suntuoso templo em Jerusalém, aonde os sacrifícios aconteciam diariamente, toda aquela religiosidade, aquelas festas observadas, todas instituídas lá antes de Jesus vir ao mundo, e que ainda eram feitas muitas vezes somente pelo rito, sem discernir o seu significado. E eles ficavam ali sendo perseguidos, muitas vezes se reunindo clandestinamente, se escondendo, recebendo perseguição em cima de perseguição, e estavam caindo em desânimo e em algumas dúvidas. Afinal, estamos seguindo mesmo o Messias? Quem são os anjos de que tantos nossos pais falaram? E aí então Deus levanta alguém, cujo nome nem é conhecido por nós, para escrever uma carta. Essa carta, como diz o nosso irmão Shed, muito piedoso, começa com uma tese provando quem é Jesus, mostrando quem é Jesus, prossegue como um sermão, uma mensagem e finaliza com uma carta de amor, de compaixão, de cuidado. E essa carta é para você e é para mim. Ela começa estabelecendo aquilo que é o núcleo da nossa fé. Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Por que ele é tão sublime? A sublimidade de Jesus se revela de várias maneiras, e aqui são 7 as maneiras como ela é revelada nestes 4 versículos. A primeira e a segunda estão juntas, nós vamos juntá-las. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, constituidamente herdeiro de todas as coisas e criador de todo o universo. Jesus nunca foi e não é criatura, ele é o criador. Jesus foi constituído por Deus, herdeiro de todas as coisas. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, diz assim, que por ele foram feitas todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e por meio dele. O primeiro capítulo de Paulo aos Colossenses exalta o nome de Jesus, como aqui ele é exaltado neste trecho que nós acabamos de ler, porque Jesus é o Criador. Jesus é o herdeiro legítimo de todas as coisas. Isto podemos dizer, então, que ele é o dono de todas as coisas. Quando um processo de inventário começa definindo quem são os legítimos herdeiros ali, as posses, quais são, o relatório, relação das posses, dos bens, os herdeiros. E quando aqueles herdeiros recebem aquela herança que lhes cabe, quando eles são comprovadamente aquelas pessoas que têm direito àqueles bens e recebem, o processo acaba, finaliza. E assim, tudo finaliza em Jesus Cristo, tudo começa em Jesus. Ele é o alfa e é o ômega, o fim. Ele é o começo e o fim. Nele todas as coisas subsistem, ou seja, existem debaixo dele. Tudo, incluindo nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança e por ele. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo era a luz dos homens. Aí ele começa a mostrar que esse Verbo é Jesus, a palavra de Deus, a palavra pela qual Deus disse: haja luz, e houve luz. Era Jesus. Jesus nunca começou a existir, ele é eterno.
Jesus nunca foi criado, ele é o Criador. Jesus nunca precisou ser sustentado, ele é o sustentador. E aqui nós vemos na sequência, no 3 e 4, que nós juntamos também provas da sublimidade de Jesus, seguindo a leitura, verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, o Pai. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Em João, no Evangelho de João, citado há pouco, no versículo 14 do primeiro capítulo, João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então ele está falando de Jesus Cristo. Jesus é que assumiu a nossa forma humana, abriu mão de toda a sua glória como Filho de Deus, Criador, aquele que estava desde o princípio com Deus, veio com uma finalidade de como aqueles sacrifícios do Velho Testamento eram imolados ali, eram mortos ali, cujo sangue era totalmente derramado, cuja carne era totalmente queimada. Ele veio também para se entregar totalmente. Dá para você conhecer um amor maior que esse? Existiria um amor maior que esse? Uma compaixão maior que esta? E ainda mais fica acentuado quando nós vemos a nós mesmos, quem nós somos, para recebermos tamanha salvação, tão grande salvação. Hebreus vai falar no capítulo 2 dessa tão grande salvação. Ele é o resplendor, aquele foco, ponto de luz, aonde a luz de Deus incide com a sua maior intensidade e espalhando para todos no universo. Não há ser humano na Terra que possa dizer: eu não tenho acesso algum a Deus, porque Deus está se manifestando. Ele se manifestou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo a todos. E nós, como Igreja de Jesus, como seguidores do Senhor Jesus, temos o dever de proclamar isto a todas as nações. Que Deus nos dê graça para nunca, jamais, fugirmos dessa tarefa gloriosa que Ele nos deu, de fazer resplandecer a luz do Senhor Jesus. Ele é o sustentador de todas as coisas. E como Ele sustenta? Verso 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se nós pensarmos na nossa terra, né, tão vasta, quanto nós conhecemos do nosso globo? Talvez um pontinho mínimo que nós conhecemos deste globo, deste planeta, que gira em torno de si mesmo e gira em torno do Sol, que está fixado ali como um luzeiro, ao redor do qual muitos planetas estão ali circulando, todos em movimento, em cima do nada, e iguais a estes, milhares incontáveis outros estão, todos em movimento, porque nada do que Deus criou é estagnado, é parado, todos em movimento neste universo infinito para nós. Tudo isso sustentado pela palavra do Senhor Jesus. A palavra que Ele está dirigindo ao seu coração nesta manhã para operar salvação, libertação de todos os seus medos e prisões e angústias, para trazer a alegria que ninguém pode tirar, nenhuma circunstância adversa pode tirar, para trazer a salvação, a paz, porque Ele é também o príncipe da paz. Jesus é sublime, ninguém há que se possa igualar com Ele.
Nada pode ser comparado, ninguém pode ser comparado. Como é que vamos, então, criar algo que represente essa divindade, essa sublimidade de Jesus Cristo? Por isso ele disse, não farás para ti imagem de escultura. Não faça coisa alguma que represente, que pretenda, que tenha a pretensão de representar essa pessoa gloriosa, maravilhosa, invisível aos nossos olhos, porém tão sensível aos nossos corações, ao coração daquele que diz, eu creio. Basta isso. Basta você dizer, eu creio. E Deus se revelará a você. Você quer dizer, eu creio, nesta manhã? Eu creio. Nós cremos. E aquele que crê recebe o poder de ser transformado em filho de Deus. Quanta coisa maravilhosa na pessoa sublime de Jesus Cristo. E Jesus Cristo também é o autor da purificação dos pecados, no verso 3 ainda, depois de ter feito a purificação dos pecados. Toda aquela encenação linda, o melhor que eles podiam fazer, porém eram somente sombra da realidade que haveria de vir. Tudo aquilo apontava para Jesus. Jesus realizou tudo aquilo. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Na palavra de Deus, na carta 1 de João, nós lemos, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificar, perdoar e limpar de todas as marcas que esse terrível pecado causa no ser humano, todas as deformidades de caráter, todas as tristezas, as separações, as divisões, os crimes, as criminalidades, os abortos, as pedofilias, as coisas horrendas que nós olhamos e pensamos, Senhor, a humanidade, comete tudo isso e o Senhor ainda nos ama. Tudo isto Ele levou para a cruz e pagou ali, expiou. A palavra expiar quer dizer cobrir. Pagou pelos nossos pecados. Ele assumiu a culpa e fez e efetuou a purificação. E somente Ele poderia fazer isso porque Ele sempre foi sem defeito. Como diz lá em Levítico, sem defeito. Nunca, nem os inimigos de Jesus, nunca encontraram nele uma falha, por menor que fosse. Quando ele foi julgado naquele julgamento mais injusto que houve na história do universo, tiveram que arrumar testemunhas falsas para deporem contra ele, porque ninguém encontrou nele crime algum, nem Pilatos, aquele governador romano, ateu, cruel, nem ele encontrou crime algum em Jesus, sem defeito, incomparável, perfeito, assumindo a nossa forma, a minha e a sua, levando os meus pecados e os seus, os nossos pecados, à cruz e efetuando a purificação. Depois disso, tendo acabado a obra, consumado, ele foi sepultado. No terceiro dia ele ressuscitou. E assentou-se à direita da majestade nas alturas. Majestade, aquilo que pertence ao rei, aquilo que é característica da realeza, da soberania. Jesus está à direita da majestade, nas alturas, mas Ele está aqui, na pessoa do seu Espírito Santo, mostrando para você que esta palavra é verdadeira. O Salmo 110 fala muito sobre esta
palavra que lemos e estamos meditando sobre ela em Hebreus. O Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus é descrito profeticamente em todo o Antigo Testamento. Toda a Bíblia, toda a lei, os salmos e os profetas apontam para Jesus, para a obra do Senhor Jesus. Coisas maravilhosas são descritas aqui neste livro. E este livro precisa ser conhecido por você. Precisa ser conhecido porque é a carta de Deus para a sua vida. Ele quer se revelar ao seu coração. E quando alguém se aproxima deste livro com o coração desejoso de conhecer a Deus, Deus se revela através do seu Espírito Santo, que é quem inspirou esta palavra, quem guiou homens como eu e você, para escreverem estas palavras que estão aqui ao nosso alcance. Por isso há tanta perseguição à Bíblia, por isso há tantos países que destroem, que proíbem que alguém tenha uma porção sequer da palavra de Deus, porque esta é a palavra de poder, é a palavra de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo e de Jesus Cristo, que traz libertação, perdão, purificação, transformação da vida. Então, na sequência, no texto que não lemos, está aqui no primeiro capítulo, você vai encontrar anjos adorando ao Senhor. Aos anjos é ordenado que adorem ao Senhor. Aos anjos é ordenado que adorem ao Senhor Jesus. Todas as vezes que no Velho Testamento você encontrar a palavra Senhor escrita com letras maiúsculas, ela se refere ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra Senhor escrita com letras maiúsculas não é um pronome de tratamento, como nós usamos, Senhor Joaquim, Senhor José, mas o Senhor escrito com maiúsculos são aqueles 4 caracteres hebraicos não pronunciáveis que se referem ao nome de Deus. Traduzido nas nossas Bíblias como Senhor, tudo em maiúsculo, ou como Jeová, Yahvé, Javé, o nome revelado do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, não há outro. E por isso as pessoas que não conhecem a Ele estão tão perdidas buscando encontrar algo que preencha o vazio do seu coração, porque não estão ainda conectadas nele, porque nele todas as coisas subsistem, inclusive nós. Mas Ele quer se revelar a você, porque o ama. Ele quer se revelar a você porque os seus pecados nele já foram perdoados. Só que você precisa saber disso e crer para que você desfrute do perdão, para que você receba a remissão dos pecados. É preciso crer. Se não crer em Cristo, nada da sua perfeita obra terá validade na sua vida. Mas a fé em Jesus salva, porque Jesus é o Salvador. Então eu convido você a crer nele, a confiar nele e a entregar-se a ele. A este que nos criou com todo o amor à sua imagem e semelhança. A este que veio trazer para nós a revelação completa do ser de Deus. A este que numa conversa tão íntima com os seus discípulos, disse assim para um deles que perguntou: como que a gente sabe o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá no Antigo Testamento, a maneira de se aproximar de Deus era através daqueles sacrifícios simbolicamente, uma aproximação simbólica, figuradamente.
Agora aqui realmente nos aproximamos de Deus. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, aquele véu no templo que separava as pessoas da presença de Deus foi rasgado de alto a baixo, o caminho foi aberto e os braços abertos do Senhor convidam: venham a mim. E aí então nessa conversa íntima, essa conversa continuou e Filipe perguntou assim, pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus falou assim: Filipe, há tanto tempo estou com vocês, convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou a expressão exata da glória de Deus. Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Você quer ver a Deus? Com estes olhos físicos, carnais, nós não podemos vê-lo. Se o víssemos, morreríamos. Mas com os olhos do coração, você pode vê-lo. Em Jesus Cristo. Porque Jesus veio revelar o Pai a nós, abrir o caminho e dizer: venham todos os que crerem. Vamos orar? E nessa oração eu gostaria de convidar você uma vez mais a crer em Jesus e a entregar-se a Ele. Senhor Jesus, nós cremos que Tu és a expressão exata do ser de Deus. Tu vieste em carne e sangue, na nossa forma humana, para revelar-nos a pessoa gloriosa, indescritível, invisível, sublime, soberana de Deus o Pai. E em Cristo, em Ti, Senhor Jesus, nós vemos a glória do Pai, nós vemos o Pai e somos convidados a ser seus filhos e somos aceitos como seus filhos quando cremos em Ti. Ajuda cada um a crer de todo o seu coração e a confiar no Senhor, conectados no Senhor, descansar, ainda que as circunstâncias externas estejam muitas vezes difíceis, contrárias, não compreendidas, mas nós sabemos que o Senhor está soberano, reinando sobre todas as coisas. O Teu poder é completo, absoluto. O poder daquele que sustenta o mundo, sustenta o universo, não nos sustentaria a nós? Claro que o Senhor nos sustenta. Nós estamos seguros nas Tuas mãos. E eu Te peço que a Tua bênção, a Tua misericórdia alcance cada vida neste momento, levando cada um a crer nesse Jesus maravilhoso, revelado totalmente nas Escrituras Sagradas. Este Jesus que está aqui, presente, na sua onipresença divina, batendo no coração, na porta do coração de cada um, e dizendo: se abrires a porta, entrarei em tua casa, terei comunhão contigo e tu comigo. Senhor, nós queremos, nós abrimos o coração totalmente ao Senhor. Nós dizemos: creio em Ti, Senhor Jesus, confio em Ti de todo o meu coração e me entrego somente a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que a Tua bênção, a Tua misericórdia e a Tua paz repouse sobre cada um neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.